Muito bem, pessoal, feliz segunda-feira. Preciso dizer a vocês, fui totalmente inundada neste fim de semana com dicas sobre Justin Bieber, Hailey Bieber e também percepções incríveis sobre quantas pessoas em Hollywood parecem ter sobrevivido ou não à mesma situação. Recebi confirmação absoluta, aliás, de que estamos no caminho certo em relação ao Justin Bieber e à sua luta pela liberdade de Hollywood. E isso provavelmente é a coisa mais interessante que aconteceu. Harley Pasternak. Sim. Treinador? Sim. Ele me bloqueou nas redes sociais e estávamos falando sobre ele na quinta-feira. Agora estou bloqueado. E então, decidi entrar na toca do coelho do príncipe, então vamos discutir isso também. Além disso, nunca ninguém exigiu expressamente que eu fosse preso por causa do meu discurso. Mas, surpreendentemente, o ex-embaixador de Trump em Israel, David Friedman, agora está sugerindo que eu e Tucker Carlson deveríamos ser presos e enviados para a prisão. Não estou brincando. Vou mostrar um clipe para vocês. É inacreditável. Parece que talvez eu realmente tenha que me preparar para a possibilidade de dar à luz, de ter o meu bebê aqui mesmo na prisão. É uma perspectiva bastante assustadora e algo que eu nunca imaginei que enfrentaria. De qualquer forma, deixando isso de lado por um momento. Bem-vindos de volta, Candace, minhas queridas senhoras e senhores. É um prazer tê-los novamente. Eu sou Shaken Shook Shooketh e estou completamente abalada, profundamente chocada e tremendo até a medula dos meus ossos com tudo o que tem acontecido. Ok, Harley Pasternak me bloqueou no Instagram. Acho que isso é melhor do que ele me drogar e ameaçar me tirar dos meus filhos. Me leve de volta para La La Land, porque os encontros das crianças simplesmente não vão ser mais os mesmos. Provavelmente deveríamos discutir como chegamos até aqui, porque isso é um desenvolvimento bem louco. Como chegamos ao ponto de Harley Pasternak, que definitivamente tem ligações com o Deep State, estar bloqueando a mim, uma simples pessoa? Bem, provavelmente é porque temos notado algumas coisas estranhas por aqui. Obviamente, na quinta-feira começamos a desvendar a trama do Bieber. Recebi uma dica muito forte, de que o Bieber está travando uma batalha particular. E eu simplesmente senti espiritualmente quando estava lendo as manchetes, tipo, onde foi que já vi tudo isso antes? De repente uma pessoa encontra Cristo e logo em seguida dizem que ela está louca, que está usando drogas. Seu relacionamento está sendo monitorado a cada segundo por pessoas na mídia que estão basicamente tentando criar um abismo entre ele e sua esposa. Então vamos voltar um pouco no tempo. Deixe-me fazer uma pergunta bem básica. Quantas vezes, realisticamente, um grande artista de sucesso que está lutando por sua liberdade pode, de repente, se tornar um viciado em drogas e morrer relativamente jovem? Ok, se você tivesse que colocar isso em probabilidades, quais são? Deixo claro, nunca tinha entrado na toca do coelho do Prince. E não estou totalmente lá. Estou apenas começando. E eu não percebia que você pode, literalmente, traçar uma linha direta do Prince para Michael Jackson, para o Ye, e agora para o Justin Bieber, e as coisas que eles têm dito e o que estão tentando fazer agora. Eu não cresci em uma casa de fãs do Prince, além de alguns de seus grandes sucessos, principalmente Raspberry Beret e When Doves Cry. Então, quando ele morreu em 21 de abril de 2016, com apenas 57 anos, eu não fui além das manchetes da mídia em relação a essa história. Eu apenas registrei a versão oficial. A versão oficial era que ele morreu de uma overdose de drogas, uma overdose acidental de opioides. Isso é do New York Times. Eles disseram, abre aspas, Prince foi encontrado morto no elevador de sua casa em Chanhassen, Minnesota, em 25 de abril de 2016, por Kirk Johnson e outros após ingerir uma quantidade fatal de fentanil, que é frequentemente usado para fabricar pílulas falsificadas vendidas no mercado negro como oxicodona e outros analgésicos. Certo, então é isso. Essa é a versão oficial. Qual é a versão não oficial? Qual é a versão não oficial sobre o Prince? Bem, estou descobrindo que, ao longo de toda a sua carreira, esse é o cara que literalmente transformou seu nome em um símbolo para que os executivos das gravadoras não pudessem lucrar com o nome dele. Tipo, ele estava disposto a ser apenas um símbolo para poder ter a posse do próprio nome. Ele estava constantemente em guerra com os executivos das gravadoras. E eu quero te mostrar esse trecho dele falando sobre como ele via as gravadoras. Isso é de 2004. Ouça só. Desde o meu terceiro álbum, eu realmente não aceitava grandes adiantamentos das gravadoras. Eu gravava os álbuns sozinho, no meu próprio estúdio. Então, do meu ponto de vista, eu era o dono do trabalho porque eu pagava por ele e fazia todo o trabalho. Eu criei, então sentia que deveria pertencer a mim. Dito isso, as empresas pensavam diferente e sempre mostravam esse contrato dizendo, bem, você assinou. E eu dizia, bem, eu entendo isso. Não é como se eu quisesse sair. Eu só quero conversar sobre isso e ver se não podemos tornar as coisas mais justas.
Claro que eles não mudariam, porque se mudassem, eles realmente não existiriam. E é mais ou menos essa a situação em que estamos hoje. Eles não vão existir por muito mais tempo. Se pudermos trabalhar juntos, então, sabe, todo mundo vai meio que entrar em uma situação onde faz aquilo para o qual é qualificado. Se eles realmente forem um serviço de entrega, então tudo bem. Mas nem mesmo a FedEx diz que é dona daquilo que transporta, certo? Na verdade, esse é um ponto tão interessante que eu nunca tinha pensado nisso. Tipo, como as gravadoras simplesmente decidiram que são donas da sua voz. Elas deveriam operar como a FedEx, tipo, nós podemos distribuir sua música, mas você não é dono daquilo que está distribuindo. Semelhante à FedEx. Ele também falou bem no começo sobre algo que agora sabemos ser bastante intencional quando pensamos no programa MK Ultra, mas apenas sobre a degeneração da música ao longo do tempo. Tipo, sabe, as pessoas tocavam instrumentos, as pessoas tinham esses temas bonitos sobre os quais cantavam, e de repente houve essa mudança radical, e a música se tornou cada vez mais vulgar e mais pornográfica. Bem, ele percebeu isso antes de todo mundo, e aqui está o que ele disse à MTV News sobre essa degeneração. Ouça só. O que foi que você ouviu na música de hoje que te fez pensar, eu preciso lançar mais coisas por aí? Você sente que precisa fazer isso? Principalmente, eu percebi uma grande quantidade de negatividade e entropia na música. Há uma desintegração acontecendo que realmente precisamos enfrentar, e nossos valores foram bastante diminuídos. A VH1 tem sido bem legal. Eles não mostram muita loucura no canal deles, mas outros canais da Bioko mostram. Então eu acho que deveríamos discutir isso como comunidade, sobre o que isso está fazendo com a cultura. As pessoas podem dizer o que quiserem, que não há motivo para essas crianças ouvirem música e depois saírem para atirar em alguém. Mas você sabe, há algo que está acionando esses gatilhos. É simplesmente incrível porque, tipo, estou te dizendo, essa é a primeira vez que ouço isso porque eu não acompanhei a carreira musical do Prince. E eu simplesmente não consigo acreditar que ele estava tendo exatamente essa mesma discussão que sabemos que o Michael Jackson estava tendo e depois o Ye também estava tendo. E só para te mostrar isso de novo, eu sei que te mostrei na quinta-feira. Vamos ouvir o que Michael Jackson estava dizendo sobre essas mesmas gravadoras. As gravadoras realmente conspiram contra seus artistas. Eles trapaceiam. Eles fazem tudo o que podem, especialmente os artistas negros. Sony, Tommy Mottola. Tommy Mottola é o presidente da divisão de discos. Ele é mau. Ele é de fato racista e, além disso, muito, muito, muito diabólico. Uma pessoa verdadeiramente má e cruel. E você sabe, o YouTube saiu do ar ano passado? Até hoje nunca entendi claramente por que fizeram isso. Mas eles removeram minha entrevista com o Ye no meio de toda aquela polêmica, quando a imprensa o chamava de louco. Eu o sentei na minha casa e apenas tive uma conversa com ele porque queria, de certa forma, capturar aquele momento. E acredite se quiser, ele estava falando exatamente sobre a mesma coisa. Esse tratamento dado aos artistas realmente faz parecer uma forma moderna de escravidão. Aqui está Ye e o que ele tinha a dizer em 2022. Não podemos simplesmente dizer, está tudo bem as pessoas fazerem acordos super complicados e conspirarem nesses acordos e não nos enxergarem como seres humanos, como artistas, atletas e atores. Temos que estar dispostos a nos posicionar em relação a isso para conseguir mudar alguma coisa. E precisamos nos unir como sociedade para sermos a primeira civilização que realmente se tornou civilizada. Poxa, tudo parece tão razoável quando você ouve assim. Mas não é isso que a mídia nos diz sobre essas pessoas. Quero dizer, quando você começa a falar assim como artista, podcaster ou alguém que está dentro de um contrato, de repente a mídia cai em cima de você com força. E como dissemos, Waco Jackiel. Aqui está uma colagem de algumas manchetes. Aqui está Justin Bieber, uma colagem recente das manchetes que estão sendo publicadas sobre ele agora. E acho que a mensagem é bem clara. Se eles não puderem controlar você, eles vão arruinar você, ok? Eles dirão que você está drogado ou que está tendo um colapso mental. A propósito, o momento desta discussão é bastante oportuno porque esta semana estamos entrando no nosso segundo livro do Clube do Livro, o meu Clube do Livro, que é Hollywood Babylon, e nós já havíamos escolhido esse livro antes, sem saber tudo o que estaria acontecendo com Justin Bieber e a conversa que teríamos. Mas esse livro realmente fala sobre como Hollywood se tornou Hollywood, sobre como foi fundada. E se você acredita em Kenneth Anger, então Hollywood foi definitivamente
Esse é o autor do livro, Kenneth Anger. Então, Hollywood foi definitivamente fundada por membros de gangues. E não vejo razão, depois de ter lido esse livro, para contradizer nada que contradiga de forma significativa o que ele diz. A quantidade de mortes, os assassinatos, os tiroteios, as overdoses convenientes, a pornografia, a chantagem. O livro nos apresenta todos os principais atores daquela época. Paramount Studios, Metro, Goldwyn e Mayer, MGM. E ele diz quem exatamente estava no topo desses estúdios, ou seja, um cara chamado Joe Pasternak, Louis B. Mayer e Sam Katz. Esses eram os caras que estavam no começo de Hollywood. E hoje estou muito interessado em Joe Pasternak. Certo. Porque eu comecei a me perguntar em voz alta se era plausível que esse cara que tinha tudo a ver com a fundação de Hollywood pudesse ser parente de Harley Pasternak, o cara que levaria Ye de volta para La La Land como um treinador de academia. Parece-me que toda vez que me deparo com uma conexão entre a CIA, Hollywood e controle mental, me deparo com o sobrenome Pasternak. Obviamente, você viu na semana passada, mesmo quando estávamos falando sobre aquele documento desclassificado do MKUltra, o cara de quem não conseguimos encontrar uma foto, ele era um Pasternak. E temos Joe Pasternak lá em Hollywood comandando tudo. E sabemos com toda a certeza que ele também trabalhou ativamente com a Agência Central de Inteligência, a CIA, para popularizar um livro muito famoso e significativo chamado Doutor Zhivago, que, aliás, foi escrito e publicado por seu primo russo, um talentoso autor. Então, Joe Pasternak e o autor desse livro, Boris Pasternak, na verdade, eram primos. Descobri isso neste fim de semana. Tem muito Pasternak envolvido quando se trata da CIA. Veja esta manchete de 2014 do The Guardian sobre esse livro, Doutor Zhivago. Ela diz, a CIA usou o Doutor Zhivago como uma arma literária durante a Guerra Fria. E nos conta que mais de 100 documentos recentemente desclassificados nos Estados Unidos revelaram como a CIA imprimiu cópias em russo do romance clássico de Boris Pasternak, Doutor Zhivago, durante a Guerra Fria, numa tentativa de semear descontentamento entre os cidadãos soviéticos. A CIA publicou uma edição em capa dura de Doutor Zhivago em russo na Holanda e uma edição de bolso em miniatura em sua própria sede, garantindo que, abre aspas, a mão do governo dos Estados Unidos não fosse mostrada de forma alguma. Revelam os documentos. Depois, distribuiu cópias para cidadãos soviéticos na Exposição Universal e Internacional de Bruxelas de 1958, enquanto agentes que tinham contato com turistas e oficiais soviéticos no Ocidente entregavam uma edição em miniatura. Ok, só para deixar claro, a CIA começou a distribuir cópias desse livro, Doutor Zhivago, por toda a URSS no final dos anos 1950 como uma arma de guerra para fazer os soviéticos questionarem seu governo e, da mesma forma, para que nós, americanos e pessoas do Ocidente, entendêssemos quem eram nossos inimigos. A história mais antiga de todas. Quando querem entrar em guerra com alguém, primeiro precisam nos doutrinar com propaganda. Hollywood e o governo sempre tiveram uma relação única. Filmes e músicas que estão sendo produzidos com o propósito de propaganda e engenharia social. E é aqui que Joe Pasternak entra em cena. Ele saberia porque foi ele quem fez do Dr. Zhivago um filme vencedor em Hollywood, literalmente. Ok? Em 1966, Joe Pasternak fez a primeira apresentação colorida da cerimônia de premiação do Oscar. Certo, este é um artigo real daquela época. Diz que a cerimônia do Oscar está marcada para a próxima segunda-feira. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas vai jogar pesado com seu público quando a primeira apresentação em cores do Oscar anual chegar às telas de televisão do país na noite de 18 de abril. O artigo menciona como tudo isso está sendo promovido por Joe Pasternak, o produtor da transmissão do Oscar daquele ano. E adivinha o que aconteceu naquele ano? Dr. Zhivago levou para casa uma porção de prêmios. Ganhou nas categorias de melhor direção de arte, melhor cinematografia colorida, melhor design de arte, melhor roteiro, entre outros. Ok? Então você pode imaginar que as pessoas naquela época não tinham ideia de que essa era uma operação do governo que incluía Joe Pasternak e seu primo, certo? As pessoas naquela época devem ter presumido que tudo era orgânico. Você vai ao Oscar, assiste ao Grammy e acha que tudo é natural. Mas, na realidade, a população americana estava sendo intencionalmente envolvida em propaganda. Então, odeio dizer isso, mas Kanye estava certo quando disse que premiações são falsas. Eles são falsos. Isto é sobre engenharia social. Você é o produto. Sua mente é o produto. Então, comecei a pensar neste fim de semana.
E se parássemos por um segundo de acusar todos esses artistas de serem loucos e, em vez disso, começássemos a investigar algumas das coisas que eles têm dito, certo? Eles têm dito, Kanye, por exemplo, que há gangues que ainda controlam Hollywood e que você não tem permissão para enfrentar o jogo às gangues sem ser arruinado financeiramente em termos de reputação e que em momentos muito convenientes o mundo de repente descobrirá que você é, na verdade, um viciado em drogas ou está passando por um colapso mental. Além disso, preciso adicionar isso à mistura. Não é meio estranho também que pareça ser um padrão comum em todas essas histórias que quando as pessoas começam a abraçar o cristianismo, elas são acusadas de estar sofrendo um surto psicótico? É isso que está acontecendo com Justin Bieber agora. É como se ele estivesse se aproximando de Cristo e estão nos dizendo, não, ele está, perdeu a cabeça, é um drogado e está falido. Ok, isso parece estranho. E foi exatamente isso que o Ye disse que aconteceu com ele. Foi o motivo pelo qual ele disse que o Harley o colocou no hospital, porque o Ye começou a citar a Bíblia e a ler a Bíblia. E então ele disse, precisamos chamar uma ambulância. Algo deu errado com você. Aqui está o Ye descrevendo esse momento. Na verdade, no dia em que me colocaram no hospital, eu tinha começado a ler a Bíblia de forma bem intensa e a reescrever versículos bíblicos. E quando o treinador judeu viu, e você ficou bom, isso parece ser algo bem bipolar. Mas o treinador judeu, ele viu isso e então me colocou no hospital e depois disse, e então colocou tudo na imprensa para que todos soubessem. Ele está se referindo a Harley Pasternak. E ele, Harley Pasternak, então postou no TMZ que ele havia sofrido um surto psicótico quando estava escrevendo versículos da Bíblia. Yai também tuitou isso. Ele tuitou citando, disseram-me que se eu expusesse a verdade sobre as más práticas comerciais, tudo seria tirado de mim, incluindo meus filhos negros. E todos agora testemunharam o público Emmett Tilling de vocês. Mas Deus colocou algo em meu coração para não desistir. Ok? E agora estou pensando nisso. É estranho porque foi isso que aconteceu comigo também. Uma frase tão simples. Tudo o que eu disse foi Cristo como Rei. E meu Deus, como eu perdi tanto. Na verdade, francamente, acho que ganhei muito, mas foi um escândalo que ainda não morreu. Ainda há relatórios sendo produzidos por pessoas como Jordan Peterson sobre por que não se pode dizer que Cristo é Rei. Ok. Foi seguido por pessoas que tentavam convencer o público em 2024 de que eu estava sofrendo de psicose pós-parto. Só estou mostrando 3 tweets desse tipo do ano passado porque é incrível refletir sobre essa pessoa. Avi Wise, é possível que Candice esteja tendo psicose pós-parto? Joshua Nebo escreve, já disse antes e vou dizer de novo. Candice está sofrendo de psicose de verdade e precisa de intervenção em saúde mental. Por fim, essa pessoa, Get Real, escreveu em agosto. Alguém providencia ajuda psicológica urgente para Candice. Ela está realmente desenvolvendo psicose. Que tendência estranha. Você simplesmente diagnostica uma pessoa que nunca conheceu e nunca viu e tentam convencer você de que as pessoas estão tendo surtos mentais quando dizem coisas de que eles não gostam. É estranho porque é quase como se as pessoas que fazem isso estivessem participando de algo que eu nem chamaria de fé, mas claramente de algo que deve ser contrário a Cristo. É interessante. Ainda mais porque Kenneth Anger, o autor de Hollywood Babylon, fazia parte da elite, e ele disse que todos eles adoravam o ocultismo, então não é judaísmo, não é cristianismo, mas sim o ocultismo. E ele saberia porque era um deles. Até o dia em que morreu, ele acreditava em magia cerimonial negra, acreditava no ocultismo e se interessava por obras relacionadas a sacrifícios de sangue. Quero dizer, ele é uma figura totalmente excêntrica, e mesmo assim, de alguma forma, foi permitido que ele se tornasse um cara importante em Hollywood. Como eu disse, vamos falar mais sobre isso no Clube do Livro. Isso não é seguro para o YouTube, mas é interessante, não é? Também devo mencionar que a mídia diz que o livro de Kenneth Anger já foi desmentido há muito tempo. Então nem pense nisso, nem pense em ler. Brincadeira. Vamos ler de qualquer jeito. Quando a mídia diz que algo foi desmentido, geralmente não foi. De qualquer forma, agora estou realmente começando a me perguntar sobre o Harley Pasternak, certo? E se de alguma forma ele faz parte dessa árvore genealógica de conexões entre Hollywood e a CIA, então vou te contar o que eu fiz. Decidi montar uma pequena árvore genealógica do Harley Pasternak e vou te contar o que descobri antes de tudo. Como eu te disse, Harvey, o Harley me bloqueou no Instagram. Aqui está a prova disso. É isso que eu vejo. Não vejo nenhuma publicação e achei muito estranho quando fui tentar ver todas as postagens que ele já fez. Ok, justo?
Ele sabia o que eu ia fazer. Ele está assistindo ao programa. Ele sabe que eu gosto de linhas do tempo. Ele me bloqueou. Achei isso estranho. Consegui encontrar postagens antigas dele e estou começando esse processo. Aqui está uma postagem antiga sobre o tempo dele nas Forças Armadas do Canadá. Ele escreveu: de 1994 a 1997, fui cientista de nutrição e exercícios no Exército. Trabalhei em um laboratório que estudava os efeitos de diferentes drogas e alimentos na capacidade dos soldados de correr mais rápido, pular mais alto e ficar acordados por mais tempo. Eu não tinha arma, nunca andei de tanque, nunca vi fogo inimigo e minha vida nunca esteve em perigo. Por outro lado, dezenas de milhares de homens e mulheres corajosos arriscam suas vidas para proteger as nossas. Sou eternamente grato a todos vocês que serviram para proteger nossa segurança e liberdade. Muito obrigado. Então, enquanto ele estava envolvido em drogar pessoas e observar os efeitos dessas drogas, eu também consegui encontrar, enquanto olhava rapidamente a árvore genealógica dele, me perguntando se ele poderia ser parente de Joe Pasternak, da MGM, ou de Boris Pasternak, seu primo, descobri que ele mencionou que sua avó Lucy sobreviveu ao Holocausto. E posso mostrar isso aqui ocultando os rostos de sua família, porque isso não importa. Mas ele está segurando uma foto de sua avó Lucy, e ele disse: esta foto é da minha bisavó, Lucy Pasternak. Ela era da Transilvânia e sobreviveu a Auschwitz. Muito do que sou hoje é por causa de quem ela foi. Ok, vou sinalizar isso para você porque não consegui confirmar essa informação. E vou te mostrar que essa árvore genealógica, na verdade, normalmente é bastante simples confirmar informações relacionadas ao Holocausto. Eles fizeram um trabalho incrível documentando todas as vítimas e consegui confirmar que a irmã dela, a irmã de Lucy, supostamente sobreviveu a Auschwitz. Mas não consegui encontrar a própria Lucy. Então estou apenas pedindo ao público que me ajude a fazer essa conexão, porque o contrário eu achei interessante. Encontrei informações de que foi apenas a irmã dela. Esta é a árvore genealógica, Harley Pasternak, confirmando. Os pais dele são públicos. Ele os publicou publicamente. Eles trabalham publicamente. Então isso não foi uma descoberta em que estávamos expondo alguém ou algo assim. A mãe dele, Barbara, o nome do pai é Joe. E o que foi realmente interessante é a avó de Joe. A mãe de Joe, como você pode ver aqui, é Lucy Pasternak. O nome dela era Lichi, anteriormente Muldolin. Consegui descobrir que o nome da irmã dela é Magda Adler, anteriormente Moldovan, de Israel. Vou mostrar como. Mas então sobre o avô não há nenhum vestígio. Uma menção em um site de que o apelido dele pode ter sido Shimi, mas não consigo encontrar nenhum vestígio do avô. Estou me perguntando se esse avô poderia ter sido filho do Joe Pasternak original. Olha, mesmo olhando para essas datas, é totalmente plausível que Joe Pasternak tenha tido um caso com Lucy. Eu não sei. Eu só sinto que de alguma forma isso deveria se conectar, que essa árvore genealógica deveria se conectar. Se você está ouvindo isso em áudio, vai ter que ir ao YouTube e olhar essa árvore genealógica. Mas esse avô desaparecido realmente me incomoda. Então, vou pedir para vocês mandarem dicas para tipsecandaciolones.com, porque começamos a investigar a Lucy achando que seria muito fácil encontrar quem é o marido dela. Me diga você. Você tem uma sobrevivente de Auschwitz e filhos que são muito envolvidos. O Harley tem alguns irmãos. Todos eles são muito envolvidos. E tenho certeza de que eles mencionaram o avô deles em algum lugar. Não, nós não conseguimos encontrar nem mesmo em bancos de dados onde conseguimos achar informações sobre a Lucy. E aqui está o que encontramos até agora sobre a Lucy, a avó dele, que ele diz ter sobrevivido a Auschwitz. Novamente, só estou procurando alguém que possa confirmar se talvez ela tinha outro nome. Mas eu só a tenho como Lichi. Ela era conhecida como Lucy. E eu não tenho nenhum outro nome além desse. Então estou muito curioso sobre isso. Temos a Lucy mencionada em um jornal como proprietária de uma galeria de arte. Este é um jornal canadense e fica em Montreal, o que faz sentido. É de lá que o Harvey é, e ela era gerente de uma galeria em 1970. Então, gerente de uma galeria em Ville-Marie, em Montreal. E aqui ela está apenas comentando sobre um retrato. Descobrimos que temos a Lucy novamente. Sabemos que essa é a pessoa certa mencionada no nascimento do irmão do Harley. E o que é interessante sobre isso, certo, é que menciona os pais dele. Joe e Barbara têm o orgulho de anunciar a chegada do filho deles, pesando 8 libras e 13 onças no dia 19 de janeiro de 1983, às 15 horas e 16 minutos, mas diz, primeiro neto de Lucy Pasternak, de Montreal.
Isso é estranho porque o Harley já tinha nascido. O Harley é mencionado na linha seguinte. O irmão Harley, mãe e pai, estão bem. Então, como poderia ser o primeiro neto de Lucy Pasternak se o Harley já tinha nascido? Agora, isso é um jornal. Eles podem ter cometido algum erro. Agradecimentos especiais ao Dr. Bernstein e à equipe do Hospital Mount Sinai. Achei que fosse um erro de digitação estranho, mas só queria chamar sua atenção para isso. Depois temos novamente a Lucy correta em seu obituário. E em todos os obituários que encontramos não mencionava que ela havia sobrevivido a Auschwitz ou que você sabe que ela era uma sobrevivente do Holocausto. O que eu destaquei como sendo muito interessante, por isso estou pedindo ao público que me envie informações. E sei que há pessoas que dedicam a vida inteira a documentar essas coisas. E eu verifiquei esses sites. Diz Lucy Pasternak na terça-feira, mas não menciona novamente o marido dela. Lucy Pasternak, amada mãe e sogra de Joe e Bárbara, dedicada à avó de Harley, Jessie e Bobby, querida irmã de Magda Adler, de Israel. E então informa onde será o serviço. Nenhuma menção ao seu falecido marido. Esse é o vazio que eu preciso preencher, pessoal. Certo, então estou abrindo o e-mail tipsecandaciowens.com procurando por esse Pasternak desaparecido que era casado com a Lucy, que Harley Pasternak diz ter sobrevivido a Auschwitz. E ainda não consegui confirmar isso. E como eu disse, os registros sobre isso são muito restritos. E geralmente é algo muito rápido. Você pode. Há vídeos, listas, tudo. E eu não consegui encontrar essa mulher. Consegui encontrar a irmã dela e confirmar que sua irmã, Magda Adler, de Israel, sobreviveu ao Holocausto. Então, pessoal, me ajudem com isso. Coloquem aquele gráfico de novo, mais uma vez, para que eles possam ver. Porque agora estou realmente me aprofundando no que está acontecendo aqui em Hollywood. A CIA, pessoal, peguem isso. Estamos procurando por essa pessoa que provavelmente era conhecida pelo apelido Shimi, que foi o que conseguimos encontrar no site. É possível? Joe e Lucy. Talvez não seja um grande avô lá em cima, e sim o Joe com um nome diferente. Ele viajou muito, viajou bastante. Estou apenas pensando. Parece estranho não incluir isso em um obituário ou falar sobre isso publicamente. Mas acho que o que quer que esteja acontecendo em Hollywood já vem acontecendo há muito tempo. O que tudo isso significa? Bem, antes de mais nada, significa que é hora de vocês acordarem. Vou te contar isso de graça. Isso significa que Justin Bieber está travando uma batalha particular e assustadora agora. Ok? Eu sou. Se temo pela vida dele, não é porque acredito que ele esteja drogado e digo isso de graça. É porque li muitos desses livros. Eu sei muito sobre o falecido Joe Pasternak. Eu sei muito sobre a fundação de Hollywood. Eu sei muito sobre todos esses artistas que convenientemente têm overdoses de drogas quando estão no auge dessas brigas. E agora que essas disputas, como mencionei para vocês, estão acontecendo de forma privada e por meio de arbitragem e não publicamente, isso na verdade coloca esses indivíduos em ainda mais risco. E eu acho que realmente deveríamos começar entendendo quem tem controlado Hollywood por muito tempo, porque se conseguirmos conectar Harley Pasternak a Joe Pasternak e acho que estamos chegando perto, as coisas vão começar a ficar muito interessantes. Muito, muito interessante. Enfim, vocês me conhecem, eu estou em cima disso. De qualquer forma, agradeço muito o apoio constante de vocês ao programa e vamos pausar nossa investigação por aqui e passar para alguns patrocinadores. Primeiro, One Gold Company, porque no último mês vimos de verdade o quanto de gastos desnecessários a última administração estava fazendo. Enquanto o Fed tentava conter a inflação, a economia sente os efeitos, especialmente em itens do dia a dia, como alimentação, moradia e saúde. Se você se preocupa com suas economias ou aposentadoria, considere diversificar suas reservas com a Gold Company. O ouro é reconhecido como reserva de valor milhares de anos. Diferente de outros ativos, seu valor não está atrelado ao desempenho de nenhuma empresa ou governo. Eles podem ficar menos suscetíveis à volatilidade dos mercados financeiros. A Gold Company tornou a compra de metais muito simples. Eles, grandes apoiadores do programa e bons no que fazem, receba gratuitamente um kit de ouro e prata 2025. Informações de metais preciosos. Qualifique-se até 10% bônus em prata. É realmente uma ótima oferta, especialmente agora. Então acesse CandaceLikesGold.com para saber mais. É CandaceLikesGold.com. E aí, minha pele está brilhando ou não está? Nunca é tarde demais para continuar abraçando mudanças positivas na sua vida. E se você está pronta para manter esse espírito de ano novo, então não procure mais. A Nemi Skincare é o lugar certo. Vocês sabem que eu os uso desde fórmulas suaves a tratamentos luxuosos. A Nemi oferece tudo o que você precisa para manter sua pele brilhante. Agora mesmo.
Use o código Candace na finalização da compra e ganhe 10% de desconto. Para se mimar ou surpreender alguém, esta é a oportunidade perfeita para experimentar os cuidados transformadores da Nimi. A Nimi Skincare não é apenas mais uma marca de beleza. É uma celebração de fé, família e liberdade. Todos os produtos são feitos aqui nos Estados Unidos e, se você procura algo ainda mais suave, eles também têm fórmulas limpas e sem fragrância, ideais para peles sensíveis e para quem busca um cuidado pessoal mais puro. Então não se esqueça de usar o código Candace10 hoje em nemiskincare.com, que se soletra NIMIKincare.com, código promocional Candace10, e você vai economizar 10% na sua compra. Pode presentear alguém com uma pele radiante, mantendo a sensação de recomeço por mais tempo. Bem, em 2025, nimiskincare.com, código promocional Candace10. Ok, esse debate aparentemente quebrou a internet, então precisamos falar sobre isso. Na verdade, foram 125 mil tweets relacionados ao debate entre Douglas Murray e Dave Smith, que foi lançado acho que na sexta-feira no Joe Rogan. Pode ter sido na quinta-feira. Na verdade, acho que foi na quinta-feira da semana passada. O X, como mencionei, foi completamente dominado por essa discussão em torno do debate. E quero dizer logo de início que, na verdade, conheço ambos esses cavalheiros. Conheço o Douglas Murray, porque ele faz parte dos mesmos círculos que meu marido em Londres, círculos de alto nível de Londres. E já jantei com ele, já estive com ele e ele é muito gentil. E acho que isso é ótimo, porque nunca é bom tentar julgar um debate quando você simplesmente não gosta de alguém. Só isso. Eu simplesmente não gosto. Eu não desgosto do Douglas Murray. Na verdade, ele sempre foi muito amável comigo e sempre muito gentil. E ele é uma daquelas pessoas sobre quem posso dizer que, mesmo discordando muito dele, não digo então que ele é uma pessoa terrível. Mas o que estava acontecendo e o que estava na raiz dessa discussão era o credencialismo. Essencialmente, os primeiros 45 minutos desse debate, se você não assistiu, e eles deveriam estar debatendo o que está acontecendo em Israel e Gaza. O tempo foi realmente gasto com Douglas Murray, sugerindo, eu diria até afirmando abertamente, que as pessoas precisam ter mais conhecimento em vários assuntos antes de poderem participar de discussões sobre esses temas, e ele estava realmente meio que condenando o Joe Rogan aqui. Eles nem deveriam ter espaço para falar. E ele mencionou especificamente Ian Carolol e também o historiador Daryl Cooper, o que me deixou confuso. Eu acho o Daryl Cooper ótimo. Mas aqui está o que Douglas Murray tinha a dizer. Se você vai entrevistar historiadores do conflito, ou historiadores em geral, por que você escolheria alguém como Ian Carroll ou... Sim, mas Ian Carroll eu não o trouxe para esse propósito. Eu o trouxe porque quero descobrir como alguém se envolve em todo esse negócio de teoria da conspiração. Porque tudo o que ele faz não passa de conspirações. Claro, você sabe. Mas você tem alguma? Quero dizer, houve uma inclinação na conversa, em ambas as conversas nos últimos anos. E isso se deve em grande parte a pessoas que se autodenominaram especialistas, mas que não são especialistas. Então sim, Ian Carroll, eu não acho que ele se autodenominou especialista. Eu só acho que ele é alguém disposto a fazer perguntas e apresentar informações às pessoas. E eu diria que depois da Covid, acho que a ideia de expertise foi completamente destruída. Todos concordamos que, após a Covid, a ideia de expertise foi destruída porque tudo o que nos ofereceram foi isso. Você não pode dizer isso porque não é médico. Você não pode dizer isso porque você não entende. Você não está nas salas de emergência. O que você sabe sobre vacinas? E então acabou sendo as pessoas comuns que faziam perguntas relevantes e não estavam dispostas a arregaçar as mangas imediatamente só porque o governo mandou, que acabaram estando certas apesar da censura. Então entendemos que precisávamos ter mais conversas, não menos conversas. Na verdade, precisamos ouvir vozes independentes que não fazem parte do órgão da mídia ou do órgão da indústria farmacêutica. Mas a parte que eu acho em relação a esse debate entre ele e Dave Smith, que eu e muitos outros achamos especialmente confusa, é a ideia de que você precisa visitar fisicamente um lugar antes de poder participar de uma discussão sobre ele. Ouça só. Você já esteve nos pontos de passagem? Não, Quando foi a última vez que você esteve lá? eu nunca fui. Você nunca foi. Bom, não posso falar sobre isso agora? Nunca estive lá. Você já esteve na Alemanha nazista? Você tem permissão para ter sentimentos sobre eles? Você não pode viajar no tempo, mas pode. Certo, mas e daí? Então qual é o sentido? Assim como no AI, Eu acho que muitas... as pessoas já estiveram lá e concordam comigo, mas você não vai passar 1 ano e meio falando sobre um lugar. Você deveria ao menos ter a cortesia de visitar. o lugar. Tudo bem.
Eu só acho que isso não é um argumento. Você não acha, mas tudo bem. Não, eu acho que isso não é um argumento. Se for o próximo, Tem que ir e tocar o chão. Não, acho que você tem... acho que é uma boa ideia ver as coisas, principalmente se você passa a carreira inteira falando sobre algo. Sim. Tenho uma regra jornalística de nunca falar sobre um país, mesmo de passagem, a menos que eu, pelo menos, tenha estado lá. Ok. É meio normal. É algo normal de se fazer. Você está falando sobre... Espere, você está falando sobre pontos de cruzamento? Não só porque você nunca esteve em um ponto de passagem no Egito ou em Israel, mas também porque você nunca esteve na região. Ok, mais uma vez, acho que isso não é um argumento. Eu não entendo. Não é um argumento sem fundamento. Sim, é isso. Não é um argumento irrelevante se você insiste que é um especialista de algum tipo ou não afirma ser um especialista, mas ainda assim fala sobre isso, sobre as provisões que vão para Gaza ou não. Se você nunca viu nada disso acontecendo, Então você não tem permissão para falar sobre coisas que leu a respeito. Você só pode falar sobre coisas que viu com seus próprios olhos. você pode falar sobre o que quiser, como está provando. Mas isso é fundamentalmente diferente de dedicar um período de tempo excessivamente longo e considerável falando extensivamente sobre um determinado assunto ou tema específico em uma região geográfica que você nem sequer teve a mínima cortesia ou o devido respeito de visitar pessoalmente. Então, sinceramente, não sei o que esse argumento significa e eu realmente adoraria que ele desenvolvesse mais sobre isso, porque isso praticamente excluiria qualquer pessoa de poder participar de um debate sobre qualquer coisa, a menos que você tenha dinheiro. Quem é que tem dinheiro para ficar viajando pelo mundo só para poder visitar os lugares, os vários lugares, para onde vão todos os nossos impostos? Além disso, eu realmente já estive em Israel e não me consideraria alguém mais informado do que Dave Smith sobre esse assunto. Definitivamente não. Na verdade, eu costumo mandar mensagens para o Dave Smith e fazer perguntas para ele enquanto venho aprendendo sobre esse tema. Eu não entendo. Quero dizer, se meus impostos têm que ir para isso, eu imagino que tenho o direito de falar sobre o assunto e não deveria ter que bancar sozinho uma viagem para lá. Eu realmente só não entendi isso. Eu não acho, por exemplo, que a Austrália deveria ter sido trancada da forma como foi, como trancou seus cidadãos durante a Covid. Eu nunca estive na Austrália. Eu não acho que meus impostos deveriam ser enviados para a Ucrânia neste momento, porque eles nem conseguem prestar contas de todos os bilhões que já demos a eles. Eles simplesmente perderam. Entrou em um buraco escuro, nós enviamos todo esse dinheiro para eles e agora esses oligarcas ucranianos estão aparecendo comprando iates em troca de dinheiro vios, certo? Eles estão comprando todos esses iates russos. Nunca estive na Ucrânia. Acho que tenho o direito de dizer isso e continuar insistindo no fato de que precisamos parar de dar dinheiro a esses países quando parece que eles estão apenas lavando dinheiro e colocando-o em outro lugar. Eu não acho que o nosso governo, olhando para o passado, deveria ter jogado uma bomba sobre católicos em oração em Nagasaki. Não acho que isso tenha feito qualquer diferença para acabar com a guerra. E eu ficaria feliz em debater com qualquer pessoa que ache que sim e que nunca esteve em Nagasaki. Eu não acho que deveríamos estar financiando programas LGBTQ no Paquistão. Nunca estivemos no Paquistão. Eu não acho. Talvez o mais absurdo de tudo seja que, quando Rand Paul divulgou sua lista anual de gastos excessivos do governo e nos contou que nosso governo estava financiando codornas japonesas, eles estavam dando cocaína para codornas japonesas para ver se isso aumentava o desejo sexual delas. Eu não acho que deveríamos estar fazendo isso. Acho isso absurdo. E eu já pensava assim antes mesmo de ir ao Japão pela primeira vez no ano passado. E quando fui ao Japão, não vi nenhuma codorna japonesa. Mas isso me tornou mais ou menos especialista ou mais qualificado para discutir se devemos ou não dar cocaína a elas. Porque isso, para a maioria das pessoas, é uma questão de moralidade básica e, eu diria também de extrema estupidez financeira, tipo puro bom senso. Eu não preciso pegar um avião para ir observar uma codorna japonesa chapada de cocaína para te dizer que não acho que deveríamos financiar isso. Sabe, eu só preciso ter a capacidade de pensar de forma geral. E eu também não tenho certeza exatamente de onde eu faria um contraponto aqui. O que faz de alguém um especialista em algo? É ir fisicamente a algum lugar? É um diploma que te confere algum poder especial? É dinheiro? Ter dinheiro para visitar lugares e poder riscar da lista e dizer, eu visitei tantos lugares, então agora sou um especialista, ou pelo menos posso, sabe, me envolver em um assunto que me interessa? Acho que muitas pessoas que são grandes fãs do Douglas Murray, e aliás, como eu disse, eu realmente gosto muito dele pessoalmente, ele sempre foi muito gentil comigo.
Ele não é como muitas das pessoas que se envolvem nesse ultracionismo que me enlouquece e que posso te dizer são pessoas ruins. Não estou, colocando ele na mesma categoria do Seth Dayan e do Joel Berry do Babylon Bee. Ele é uma pessoa muito agradável e por isso fiquei muito surpreso ao ouvi-lo argumentar desse jeito. E acho que até mesmo as pessoas que são ultracionistas disseram a mesma coisa, que ficaram meio confusas com essa linha de argumentação. Parece mais um esforço para controlar a fala. E só para deixar claro, se o discurso é verdadeiro, não importa realmente quem é o orador, onde ele esteve ou quantos carimbos de passaporte ele tem. E até mesmo o youtuber Godsad, que claramente perdeu a cabeça e só faz discursos inflamados dizendo que tudo é antissemita, teve uma opinião bastante razoável sobre esse debate. E ele é um grande fã do Douglas Murray, já o recebeu várias vezes em seu programa, e aqui está o que ele disse. Achei que teria sido provavelmente melhor se ele simplesmente dissesse: aqui estão 10 coisas que vocês defendem e deixe-me mostrar como cada uma delas é um completo absurdo, ao invés de dizer, sabe, precisamos de historiadores para falar sobre essas posições ou de pessoas com as credenciais certas. Acho que esse é o reflexo errado a se ter. Acho que é muito melhor julgar as pessoas com base nas ideias que elas defendem. E mais cedo hoje publiquei um post no meu feed do X onde eu disse: veja, na álgebra booleana você pode testar ou estabelecer se uma afirmação é verdadeira ou falsa. É um sistema binário fundamental, estritamente baseado em verdades axiomáticas inquestionáveis, baseado em propriedades axiomáticas intrínsecas, certo? E essa afirmação essencial da álgebra booleana é sempre verdadeira ou falsa, de forma absoluta e universal, independentemente de quem a escreve e de quem a lê, em qualquer contexto ou situação. E assim, por um raciocínio analógico semelhante, uma afirmação é verdadeira ou falsa, seja dita por um encanador, um historiador eminente ou um professor renomado. Na verdade, como já expliquei repetidamente, e certamente em A Mente Parasitária, todas as ideias parasitárias que discuto em A Mente Parasitária têm origem em professores. E canalizando o espírito de Orwell, são necessários intelectuais para criar algumas das ideias mais estúpidas. E, na verdade, isso é Thomas Sowell, que fez pesquisas extensas mostrando como acadêmicos, professores e pessoas que se percebem como a elite intelectual, a academia, apresentaram as piores ideias do mundo, que levaram à morte de tantas pessoas. Foram pessoas da eugenia que estavam por trás da eugenia. Todas as coisas que eles fizeram e fazem isso com esse tipo de snobismo acadêmico são a razão pela qual temos tanto sofrimento no mundo todo. Como eu disse, Thomas Sowell tem um trabalho extenso e brilhante sobre isso, falando realmente direcionado aos tipos de Harvard e Stanford. E por isso não me deixa confortável ver esse surgimento de pessoas que começam a pensar que só algumas pessoas são capazes de pensar. Acho que as pessoas se sentem atraídas pelo Carroll porque ele é um personagem imperfeito, porque está disposto pelo menos a investigar as coisas e admitir quando erra. Semelhante a mim, sabe? Se estou procurando por algo, peço ao público que me ajude a encontrar. Temos o direito de investigar e de pensar. E Douglas Murray costumava muito defender essa posição. Aqui está ele no Lex Fridman em 2022. Um argumento que dizem é: você, Douglas Murray, você, Lex Fridman, não tem o direito de falar sobre raça e racismo na América. É a nossa luta. Você faz parte de uma classe privilegiada de pessoas que não sabem o que é ser um homem ou uma mulher negra andando pela rua nos Estados Unidos. Eu realmente me ressinto dessa forma de argumentação. Claro. Eu realmente fico ressentido com isso. Eu tenho o direito de falar sobre o que eu quiser. E ninguém vai me impedir, tentar me intimidar ou dizer que não posso simplesmente por causa da cor da minha pele. E eu acho que se eu dissesse para outra pessoa o contrário, seria igualmente repreensível se eu dissesse: calhe a boca. Você não tem o direito de criticar nada do que Douglas Murray diz porque você não tem a minha cor de pele. Ok, não é uma comparação exata, mas falando sério, isso é uma forma razoável de argumentar? Você não passou por tudo que eu passei na vida, portanto você não pode comentar. Não. Nesse caso, ninguém pode falar sobre nada. Podemos muito bem arrumar nossas coisas, ir para casa e nos isolar. Por exemplo, sobreviventes ao Holocausto. Sim. Existe um certo sentido, talvez um senso básico de civilidade. Quando um sobrevivente do Holocausto está falando sobre sua experiência no Holocausto,
Então, um intelectual de uma parte muito diferente do mundo, que está apenas escrevendo sobre as nuances geopolíticas da Segunda Guerra Mundial, simplesmente não deveria interromper o sobrevivente do Holocausto. Interrompemos fisicamente eles se estiverem contando suas Histórias com lógica e razão, que a experiência dos sobreviventes do Holocausto, de alguma forma, tem um entendimento fundamentalmente mais profundo da humanidade e da injustiça antes de tudo. De novo, agora estamos em águas ainda mais profundas, mas no sentido de querer ouvir outra pessoa que passou por algo. Sim, sim. Mas não infinitamente. Não infinitamente. Quero dizer, há algumas pessoas que escreveram sobre isso. Quero dizer, há pessoas que escreveram sobre o Holocausto sem terem passado pelo Holocausto e escreveram melhor do que pessoas que passaram. Não é essa a ideia de que a experiência vivida, para usar esse jargão moderno horrível, como se existisse outro tipo. Essa ideia de que a experiência vivida precisa triunfar sobre todo o resto nem sempre está correta. Concordo muito com tudo o que ele disse ali. Então você se pergunta o que causou uma mudança nos pontos de vista dele. Ou talvez não tenha causado. Talvez eu esteja entendendo errado. Não é uma mudança nos pontos de vista dele. E ele pode explicar melhor por que agora acha que as pessoas precisam ter certas experiências para poder participar de uma discussão. E às vezes as discussões são apenas sobre, de novo, moralidade básica, princípios básicos. Crianças e mulheres devem ser explodidas indefinidamente como resposta? Para mim, isso parece uma questão moral básica. Isso vai ficar ainda mais louco, pessoal, porque parece que estamos constantemente criando esses territórios especiais para discussão referentes a Israel. Como se as difamações nunca fossem tão insanas, é algo para se prestar atenção à direita. Estou dizendo a vocês que o que está acontecendo agora é uma loucura, certo? Eles estão tentando infringir nossa fala de maneiras que estão se tornando muito sombrias e assustadoras. David Friedman, que foi o ex-embaixador do ZEUTA no primeiro mandato de Trump e ex-embaixador do ZEUTA em Israel, basicamente está elogiando o governo atual por prender e deportar críticos de Israel, e foi questionado especificamente sobre mim e Tucker Carlson, e ele está pedindo mais deportações, prisões e o corte de financiamento para antissemitas, pessoas que são abertamente criticadas. Isso vai ser como o Dave Smith no futuro. Preste atenção nisso. Onde estão todas essas pessoas que defendem a liberdade de expressão e que se apegam à liberdade de expressão e não dizem nada, reconhecendo que esta administração atual está tomando um rumo bastante sombrio? Ok? Não é para isso que nos inscrevemos. Deveríamos ser as pessoas que defendem a liberdade de expressão. Então, por que agora estou me vendo concordando com a Ana Kassian e o Cenk lá do Young Turks, que estão denunciando o que está acontecendo e como, de repente, há essa pressão sobre a liberdade de expressão? Mas apenas quando se trata do tema especial de Israel? Ouça o que a Ana disse no Young Turks. David Friedman, que na verdade foi o embaixador de Trump em Israel em seu primeiro mandato. Ele não para apenas nos progressistas e suas críticas a Israel. Ele também estende suas críticas a outros grupos e indivíduos que ele percebe como críticos de Israel, ampliando o escopo de suas observações. Ele também está focando na direita? E eu suspeito que isso está despertando a direita. Sim, e isso não vai funcionar. Bem, se você acha que as violações da liberdade de expressão vão afetar apenas a esquerda, está enganado. Dá uma olhada. Eu condeno o antissemitismo tanto na direita quanto na esquerda. Sou um condenador de antissemitismo igualitário. Você está se referindo a Candace Owens e ao culto do Tucker. Sim, nenhum deles é bom. A direita, a esquerda, não gosto de antissemitas e não tenho vergonha. Não há razão para pensar que conseguiremos convencê-los, mas podemos deportá-los, prendê-los, tornar suas vidas miseráveis, cortar seu financiamento. É isso que o governo Trump está fazendo pela primeira vez. Ok? Agora entenda o que ele considera antissemitismo. E a propósito, você é um cidadão americano. Se você está espalhando lixo antissemita, você está livre para fazer isso, desde que não tome nenhuma atitude, certo? A liberdade de expressão é uma coisa, o discurso de ódio é protegido pela primeira emenda. Esse cara acha que simplesmente criticar a maneira como Israel está conduzindo a guerra já é antimítico, já é antissemitismo, e ele quer te jogar na prisão por isso. Na prisão por isso. E essa foi a resposta à pergunta sobre Tucker Carlson e Candace Owens. Não estamos falando sobre vistos estudante. Meu Deus. Agora estamos falando de podcasters americanos de destaque, pessoas da mídia, tanto da direita quanto da esquerda. Se você critica Israel, ele diz que você não tem coração e não tem mente.
Você não tem coração porque, é claro, deveria saber que, quando Israel matou 15 mil crianças, foi o ato mais moral a se fazer. E se você ousar discordar, nós prendemos você. E o que ele disse? Vamos cortar o seu financiamento, aliás. Ele diz, é antissemita dizer que os judeus controlariam a liberdade de expressão na América. Mas se você ousar desafiar Israel, vamos cortar o seu financiamento. Nós vamos deportar você, nós vamos prendê-lo. Mas não diga isso. Se você disser o que eu acabei de dizer, vou chamá-lo de antissemita. Não, talvez eu te jogue na prisão. Ok? Eles dizem, bem, vamos começar pela esquerda, mas somos defensores da igualdade de oportunidades. Então Tucker, Carlton, Candace Owens e todos os outros, vocês começam a criticar levemente Israel. Temos uma prisão na Louisiana e outra em El Salvador, para onde Israel pode enviar você por meio do governo do Cearinta. É uma loucura, ok? É uma loucura. Está na hora dos americanos acordarem para o que está acontecendo, ok? Porque nossas liberdades serão tiradas muito rapidamente. E sim, isso está acontecendo sob esta administração, ok? 1,000% Trump está sendo cercado por ultracionistas que o estão levando a tomar posições contrárias à liberdade. E nós que estamos denunciando isso, eu não me importo. Eu realmente não me importo com o que você me chama. Eu não preciso sobreviver a uma administração Trump. Meus filhos precisam crescer em um país livre. Eu simplesmente não consigo. Não vou tolerar isso, esteja acontecendo na esquerda ou na direita. Enfim, pessoal, antes de eu ler alguns dos seus comentários, mal posso esperar para saber o que vocês têm a dizer. American Financing. As taxas de juros caíram. Muitos americanos estão tendo dificuldade para acompanhar as contas diárias. Ovos, café. Muitos estão recorrendo ao cartão de crédito. Proprietário, as taxas de juros caíram a 5%. Isso é quase um quarto da média das taxas de cartão de crédito. American Financing ajuda proprietários a economizar, em média, $800 por mês, usando a linha de crédito do seu imóvel e eliminando dívidas com juros altos. O melhor é que não há taxas iniciais. Taxas de cartões de crédito absurdas. Se você carrega saldo, preso em ciclo. Você pode se libertar hoje mesmo. Basta ligar para American Financing e ver quanto você pode economizar. E se você começar agora, talvez até consiga adiar 2 pagamentos da hipoteca. Então ligue para 800-795-1210. Novamente, é 800-795-1210 ou você pode visitar americanfinancing.net Owens. Isso mesmo, americanfinancing.net Owens. Certo, pessoal? Vamos aos seus comentários. Também quero lembrar vocês, aliás, sobre o Clube do Livro. É o momento perfeito para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso. Temos muitas pessoas que fazem parte do Clube do Livro. Acesse knesalwans.com e clique no Clube do Livro. Consiga o livro Hollywood Babylon com entrega amanhã. Esse livro, então, estamos encerrando Caos, meio que finalizando, sabe? Resumindo o que aprendemos com ele para que possamos realmente reforçar esses pontos sobre o que aconteceu nos anos 60. E então começaremos a discussão sobre Hollywood Babylon. Então, se chegarmos a alguma coisa, será o primeiro capítulo. Mas quero mesmo que vocês saibam quem é Kenneth Anger, quem é o autor. Isso é muito importante à medida que começamos a entender como Hollywood foi fundada e financiada, o que estava acontecendo, e basicamente como não estávamos vivos nos anos 20 e 30, eles não gostam que você saiba como Hollywood foi projetada, para quem e por quem ela foi criada. Então vai ser uma leitura muito interessante, Patmos. Se você percebeu como o site está ficando ótimo, agora que temos o chat ao vivo funcionando para o Clube do Livro. Bem, Patmos são as pessoas que estavam por trás do Knesound.com. Eles reformularam tudo. Tem sido incrível. Eles são a alternativa mais confiável às grandes empresas de hospedagem, com múltiplos data centers e uma base de atendimento ao cliente no Zelwa. Eles estão nos proporcionando um valor tremendo para todas as nossas necessidades de hospedagem e desenvolvimento web. Então, se as grandes empresas de tecnologia estão te deixando para baixo, você pode descobrir por que as empresas economizam muito e obtêm um serviço melhor ao mudar para a Patmos. Visite a Patmos Tech para fazer a mudança hoje mesmo. Essa é a empresa Patmos Tech. Tudo bem. E o Clube do Livro será amanhã, às 18 horas, horário do leste. Então, vejo vocês lá. Comentários. Nádia escreve, Candace, muitos de nós confiamos em você. Obrigada por fazer o trabalho do Senhor. O fato de Harley te bloquear é praticamente uma confissão de culpa. Não é coincidência que as Kardashians tenham acesso a alguém como ele. Como eu disse, agora penso muito nas Kardashians e nas coisas que o Kanye me contou, que na época pareciam insanas. E eu ainda estou processando isso na minha cabeça, ainda trabalhando nisso, mas é algo que provavelmente vai surgir no futuro. Hasbaz escreve. Obrigado por falar também sobre o Prince. Ele ajudou muitas pessoas e já passou da hora de as pessoas perceberem que ele fazia parte dessa agenda. Descanse em paz, Skipper. #TemeOAfro.
O medo é essa hashtag. Isso existe? Sarah escreve. Parece que muitas estrelas infantis morrem jovens por suicídio ou overdose. Garota, espere até chegarmos à Babilônia de Hollywood. E quando os artistas começam a falar abertamente ou a encontrar a fé, eles parecem de repente ficar loucos ou viciados. Então eles morrem poucos anos depois de falarem abertamente. É assim que acontece. É muito anticristo. Tracy Bassett escreve: a liberdade de imprensa não faz parte da nossa Constituição? Pergunta totalmente retórica. A liberdade de imprensa não faz parte da nossa Constituição? Pergunta totalmente rótica. Copiamos 2 vezes. Ela disse isso uma vez. Cynthia escreve: pretendo educar meus filhos em casa, como encontro fontes que ensinam a verdade? Tudo parece tendencioso. História, ciência, livros e TV. Eu só quero que meus filhos sejam criados com o que é real, não reescrito. Sim, bem, se você vai seguir o programa acadêmico deles, então você vai. Vai ser tendencioso. E é por isso que temos que pesquisar essas coisas nós mesmos. Temos que encontrar nossos próprios livros e, você sabe, nos ater aos aspectos acadêmicos difíceis em termos de educação domiciliar. Você sabe, ensine aritmética aos seus filhos, ensine-os a escrever, a ler. Então, quando quiser entrar em história, você vai ter que fazer esse trabalho. Você vai ter que fazer o trabalho de descobrir qual é a verdadeira história. E apresentá-los a vários podcasts e permitir que eles pratiquem o pensamento crítico ao ouvirem diferentes perspectivas. Encontrar ótimos documentários não recebem tanta atenção, encontra a verdade. Por isso, aceitamos um grande sucesso de bilheteria deve ser verdade. Percebe que a CIA esteve por trás de tudo e fica propaganda. Todos nós somos vítimas de uma propaganda severa. É o Art escrevendo: só queria dizer que estou no 5º episódio de A Shot in the Dark. Na minha opinião, este é o melhor trabalho que você já fez. Obrigado por fazer isso para que nós, pais, possamos ter um ponto de partida de informações com recursos para aprofundar. Obrigado por dizer isso, porque eu sempre disse que o trabalho mais importante que já fiz foi A Shot in the Dark. Todo pai deveria assistir. Vale o que quer que custe para baixar A Shot in the Dark. Se você não sabe nada sobre vacinas e está sendo pressionado pelo seu médico e se sente sobrecarregado, acabou de ter um filho. Todo pai de primeira viagem deveria assistir à série. Não está tentando te influenciar para um lado ou para o outro. Ela apresenta evidências reais e provas concretas do que essas doenças eram no passado, quão eficazes eram as vacinas, para que você pelo menos possa ter um diálogo com o seu pediatra e não apenas ouvir que você deve fazer porque sempre foi assim. Isso é tolice. Seu filho tem apenas um corpo. Você não vai querer cometer um erro e perceber que fez isso porque cedeu à pressão dos outros. True Fighter escreve: como muçulmano, eu oro por sua semente e sempre aprecio sua sinceridade. Também comprei os produtos anti-fem. Por favor, nunca desista e desejo a você uma licença maternidade abençoada. Muito obrigada. Maxine escreve: bom dia, Candace, da Austrália. Além do Ian, você também pode pedir para o Brett e o Tucker apresentarem seu programa? Eu gostaria muito que o Tucker apresentasse meu programa. Ele é muito maior e muito mais popular do que eu. Além disso, sinto que a Brett está em uma espécie de turnê agora e ela também está crescendo muito e eu sei como é difícil começar quando você está fazendo o seu próprio caminho e ela acabou de sair da mídia corporativa. Então duvido que ela teria tempo para conciliar isso, mas seria incrível. Eu adoraria que o Tucker apresentasse meu programa. Eu preciso participar do programa do Tucker em breve, porque ele é fantástico e sinto que faz muito tempo que não o vejo. Ellie escreve: amo o Ian e a Carol, mas vamos sentir sua falta enquanto você estiver de licença. Não se preocupe, vou aparecer algumas vezes para dar um oi, talvez apresentar o novo bebê. E não se esqueçam que ainda vou fazer o clube do livro porque acho que é tranquilo e posso ficar com meu bebê no colo. Ele vai ser tão novinho que vai dormir o tempo todo e vocês vão entender se eu precisar. Deixa pra lá, preciso ir amamentá-lo. Vocês vão me deixar sair de novo? Lembrando vocês, o Clube do Livro é amanhã, às 18 horas no horário do leste. Então confiram lá em candaceonwens.com. Ótimo momento para se inscrever e você pode comprar Hollywood Babylon e receber em um dia para poder participar, caso tenha interesse. E não se esqueçam de me enviar dicas para tipsecandacowens.com enquanto procuramos aquele parente desaparecido do Harley Pasternak. E também uma confirmação de uma Lucy Pasternak que sobreviveu a Auschwitz. Temos confirmação de que sua irmã, Magda Adler, sobreviveu, mas não consigo encontrar isso em relação a Lucy. Certo, pessoal? Acho que cobrimos bastante coisa hoje. Nos vemos amanhã